Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido e obrigado por ter nos trazido esta noite à Tua casa, para aqui ser ministrado pela Tua palavra e para saber, Senhor, aquilo que Tu tens para nós nesta semana, para nos orientar, para nos conduzir, para que o nosso caminhar seja firme, seguro, seja um caminhar de vencedor, meu Pai. Não daqueles indecisos, não daqueles que estão querendo abandonar a caminhada, não daqueles que querem parar, não, Senhor, mas daqueles que vão em frente, que enfrentam, que lutam, que batalham, que conquistam e que vencem, porque um dia nós seremos mais do que vencedores quando estivermos com o nosso Deus. Assim, fortalece a Tua igreja e nos dá esse entendimento e essa compreensão. E ao Teu servo que vai ministrar, nós te pedimos, Pai, que Tu dê a ele a cada dia mais a capacidade de entender, de compreender e a revelação profunda da Tua palavra, para que ele possa nos trazer e assim com clareza, com facilidade, nós possamos entender aquilo que for ministrado. E assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Fique aí com a sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade a essa segunda parte 2, carta aos peregrinos, como transformar sofrimento em triunfo. Parte 2, nós já fizemos essa ministração na terça-feira retrasada. O pastor Jacó precisou me substituir na terça passada, não pude estar por questões de trabalho. E então vamos retomar a continuidade daquele estudo. Nós estamos tratando da carta de Pedro à igreja dispersa pela região da Capadócia, Bitínia, que são a igreja peregrina, e somos nós, peregrinos em terra estranha, estrangeiros, longe da nossa pátria celestial. E esse capítulo 4, Pedro vem reforçar a questão do sofrimento, que é algo inerente, está inevitavelmente presente na vida de quem é cristão, na vida do servo do Senhor. E nós temos abordado sobre isso e falamos que o apóstolo Pedro, aqui no capítulo 4, do versos 1 ao 11, nós levantamos aqui 5 propósitos pelos quais Deus permite que o cristão passa por sofrimento. Está chegando aqui o Natanael, rapaz, olha só, Deus abençoe, Natan, fica aqui no nosso meio, bombardinista aqui no Templo Central, está com cabelozinho branco já também, certo, o pastor Jacó que não tem mais cabelo, todos nós ficaremos com cabelos brancos. Depois tu corta isso aí no vídeo, porque não tem nada a ver com a mensagem, só para dar boas-vindas ao Natanael que está chegando aqui, é uma alegria tê-lo conosco aqui. Mas voltando então, nós vamos ver aqui no capítulo 4 da carta de Pedro, nós trouxemos aqui 5 elementos, 5 pontos que destacamos desse capítulo, dos versículos 1 ao 11, do porquê Deus permite que o povo de Deus experimente o sofrimento, passe por lutas, passe por tribulações, e não de uma forma que não é um desejo de Deus que nós passemos por tribulações para nos ver sofrer. Deus não quer ver os seus filhos sofrendo, Deus quer ver seus filhos crescendo. Deus não quer nos ver na lama, Ele nos quer ver na rocha. Ele não nos quer ver passando por aflições, Ele quer que nós passemos pelas aflições para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Então, esses são vários motivos. Em outras passagens bíblicas nós vamos ver várias razões de por que Deus permite que os seus servos passem por tribulações. Deus deu um sonho a José e por conta do sonho José passou sofrimento após sofrimento. Com que Deus é esse que dá um sonho, era um sonho de Deus, era um projeto de Deus, e para que esse projeto acontecesse, vai sofrer José, vai para o poço, depois vai ser vendido, depois de ser vendido vai ainda para a cadeia, depois na cadeia revelações, não te esquece de mim, ó copeiro. O copeiro vai, fica na boa, e o sonhador José fica lá, na peia e no sofrimento. E você pode pensar, eu estou na mesma situação de José, sonhando coisas maravilhosas,
e parece que esses sonhos estão apenas nos sonhos. É porque o sofrimento que Deus está permitindo, permitiu José, permitiu tantos outros homens, permite-nos passar, tem sempre um propósito. E se Deus corrige aqueles a quem Ele ama, então correção não é algo agradável. Quem é pai, mãe, quem tem filho pequeno, e eu conversando com alguns irmãos que são pais de filhos pequenos, mães especialmente, que quando corrigem seus filhos, ao invés de o filho chorar, é a mãe que chora. Aqui tem 2 irmãs aqui no Templo Central, que eu já conversei com elas aqui, estou olhando para uma que está ali em cima, bate na filha e quem chora é a mãe. Porque não é agradável aos pais a correção aos filhos, mas a correção é necessária. O sofrimento que um pai, ao corrigir os seus filhos, aplica, é necessário para que aquela criança aprenda alguma coisa e tenha o seu caráter transformado. Aqui, Pedro, não querendo ser exaustivo, mas aqui Pedro destaca pelo menos 5 elementos. Já falamos de 2 na terça-feira retrasada. Ele diz que o sofrimento, o propósito de Deus com o sofrimento é nos ajudar a vencer o pecado. Falamos isso no estudo anterior. O segundo propósito pelo qual Deus permite que o cristão passe por sofrimento é que o sofrimento nos ajuda a dar testemunho de Cristo. Este item também nós já falamos no estudo anterior. E a partir de hoje nós vamos falar do item 3 ao 5, os restantes desses 5 itens que nós destacamos aqui dessa carta de Pedro no capítulo 4. A partir do versículo 7 em diante, nós vamos ver que o sofrimento, um dos propósitos do sofrimento para a vida do cristão, que Pedro nos traz aqui, é que o sofrimento nos ajuda a aguardar a volta de Jesus. Quando você está na luta e no sofrimento, na peia, o que é que você diz? Vem logo, Jesus, né? Aí você canta até aquele hino, quem dera hoje vir. Aí começa a cantar, vem logo, Jesus, porque está sofrendo. O sofrimento te lembra da bendita esperança que o hino de número 300 nos faz lembrar, que a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Parece que quando a gente está sofrendo, a gente mais ora, Jesus, volta logo. Se não for para acabar com o mundo, volta logo para me levar, que eu já não aguento mais essa peleja, eu já não aguento mais essa tribulação. É o que Pedro diz aqui, a versículo 7 em diante. Ele diz, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estais alertas em oração. Pedro está nos mostrando aqui que esse futuro, este desejo pela volta de Jesus, os cristãos do início da igreja primitiva, logo quando iniciou, cultivavam isso de forma ardente, essa esperança de ver Jesus voltar. Quando Jesus ressurge, ele morre e ao terceiro dia ressuscita. Ele apresenta-se perante os seus discípulos, diz o livro de Atos que ele passa por 40 dias conversando com seus discípulos, comendo com eles, ensinando novas coisas. E a primeira pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus ressuscitou, que está lá no livro de Atos, no versículo 6, logo no início do livro de Atos, os discípulos perguntam, e agora, Jesus? É agora que vai acabar todas as coisas? É este o momento que vai ser restaurado o reino de Deus, o reino a Israel? Porque essa esperança escatológica do fim das coisas, do início do reino de Deus, o início do reino do Messias, para aquela igreja do Novo Testamento, principalmente os judeus, que cultivavam essa esperança muito forte de ver o reino de Deus se implantar na terra, acabar com o império de Roma e ver o reino de paz que está prometido nas profecias, era algo ardente no coração de todo cristão, de todos aqueles que confiavam em Cristo Jesus, que creram no Senhor Jesus, era ver a implantação do reino de glória do Messias. Os cristãos tinham essa firme convicção de que essas coisas estavam prestes a acontecer. Nós vamos ver lá no carta de Paulo aos Tessalonicenses que o desejo daquela igreja de Tessalonicenses, Paulo inclusive diz, olha, não vai demorar muito, aguarde aí. Paulo inclusive diz na primeira carta, a respeito da volta e da vinda do Senhor Jesus, não me é mais necessário falar
e ensinar a vocês, porque vocês já estão bem instruídos sobre esse assunto. Então, o assunto da volta de Jesus era algo da implantação, e a volta de Jesus para essa igreja representa a implantação do reino de paz, completamente dominado pelo Senhor Jesus, o reino do Messias que vem agora para reinar. Então, Pedro aqui mostra mais uma vez que essa esperança, quando se estiver sofrendo, traz consolo para a alma do cristão saber que a volta de Jesus está próxima. Isso ajuda a passar pela luta com mais facilidade. Se você já teve essa experiência, quem é caboclo do interior e aprendeu a nadar com o pai jogando na água, vai saber que nada mais um pouco que está chegando e parece que não chega. Você está nadando, parece que não chega na beira ou no pedaço de madeira para se apoiar. E se alguém chegar e disser, nada mais um pouco, porque está chegando na beira, você tira forças de não sabe de onde e dá mais um esforço. Aí você pensa, mas meu Deus, está chegando, mas não chega. E aí alguém grita para você, está chegando, está mais perto. E você tira mais uma força lá de dentro da alma até que você chega lá na beira. Ou seja, ao dizer que está perto de chegar à margem para um náufrago, alguém que está desesperado para chegar em terra firme, se alguém disser, nada mais um pouco, está chegando, ele já está até esmorecendo. Mas se alguém chegar e disser, está perto, ele vai tirar força, não sabe de onde, mas ele vai se esforçar para que ele chegue à margem. A lógica de Pedro, quando ele diz a respeito da volta de Jesus, é mais ou menos essa. Quando nós estamos no meio do sofrimento. Meu Deus, parece que a gente só enxerga a luta, só enxerga sofrimento, só enxerga a tribulação. Aí vem Pedro e diz, calma, a volta de Jesus está próxima. Opa, Jesus está voltando, então vou permanecer firme na minha fé, porque eu preciso estar firmado no Senhor, para que quando Ele venha, eu esteja preparado e eu possa entrar na promessa que Ele me fez. O sofrimento nos ajuda a lembrar, e Pedro está dizendo para nós, olha, a volta está próxima. Jesus está às portas. E a igreja, pelo primeiro discurso de Pedro, a expectativa da igreja da época era que Jesus, em qualquer momento, ele poderia voltar. A expectativa dos cristãos era essa. Talvez por isso eles perseveravam de tal forma que, mesmo sendo lançados para os leões nas arenas, isso não abalava a fé deles e eles morriam com gratidão, com firmeza. Inclusive o escritor aos Hebreus diz, homens que foram, dos quais, ele não cita inclusive os nomes lá, mas está lá os heróis não identificados. Ele diz homens, pessoas que o mundo não era digno de que eles estivessem aqui, mas morreram, viveram nesta terra, crendo na promessa, ainda que não tenham alcançado a promessa. É como o náufrago, não chegou na margem, mas ele nadou, viveu como se a margem estivesse bem pertinho dele. E isso, meu irmão, quando você está na luta e você tem uma esperança no teu coração, alguém te dá uma mensagem de esperança, você ganha força, o Espírito Santo nos renova. Quando nos lembramos das promessas de Deus, que são firmes e são inabaláveis, nós então conseguimos superar e resistir o dia mau, conseguimos superar e resistir as dificuldades. Nós temos que viver a nossa vida no conselho que Paulo deu à igreja também, viver hoje, como se Cristo fosse voltar hoje mesmo, estando sempre preparados. Se em nossa fé e se em nossa convicção estiver a iminência, ou seja, a breve volta de Jesus, for algo constante na nossa mente, se nós vivermos como se Cristo, esperando a volta de Jesus, a qualquer momento, você não vai nem sentir a prova. Você talvez vai experimentar a dor do sofrimento, mas a esperança é maior e é mais forte da volta de Jesus do que a dor, do que o sofrimento da dificuldade. E isso é o combustível da nossa fé. Nós vamos ver que os apóstolos, de um modo geral, o ensino apostólico vai sempre dizer a respeito disso. Pedro, quando faz o seu primeiro discurso em Atos capítulo 2, verso 16, ele diz:
que nós já estamos vivendo o tempo do fim. A convicção de Pedro, na época em que iniciou a igreja, já era que o tempo do fim já estava acontecendo na época dele. Nós vamos ver mais adiante, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, para que os irmãos percebam o senso de imediatismo da volta de Jesus, o senso de que Jesus está prestes a voltar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a nossa salvação, isso naquele tempo, a nossa salvação hoje está mais próxima do que quando cremos. Imediatismo, ou seja, Jesus está para voltar. Tiago, escrevendo na sua carta, capítulo 5, verso 8, ele diz: sede vós pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, o sofrimento vem para te fazer lembrar que você não é daqui, e que se você não é daqui, você tem que automaticamente se conectar com a tua origem, e a tua origem é nos céus. A nossa origem é de um reino celestial, a nossa esperança está em um reino que não é deste mundo. Podemos até passar por lutas. Tiago diz aqui: sede paciente e fortalecei o vosso coração. E olha o que Tiago diz: porque está próximo a vinda do Senhor. Como é que fortalece o coração de um atribulado? Está atribulado? Está aperreado por lutas e tribulações? Traga como o profeta Jeremias, no momento da sua angústia, da sua tribulação, do seu choro, o que ele diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Remédio para atribulado. Lembra que Jesus está para voltar. Confia que o Senhor Jesus está perto. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que têm coração contrito e quebrantado. O Senhor está perto de nós. A sua vinda é algo que nos ajudará a superar os momentos de dificuldade. Olha ainda mais o apóstolo João na sua primeira epístola de João 2,18. Já é esta a última hora. Irmão, se aquela era a última hora, deve estar faltando 10 para meia-noite no nosso tempo de hoje. Meia-noite foi quando o noivo gritou: eis o noivo, não foi? Lá na parábola das 10 virgens. Foi à meia-noite. A gente já deve estar faltando 10 minutos no relógio escatológico de Deus. Claro, né? Não estou marcando hora, mas no relógio de Deus, 10 para... Se já era a última hora, na época de João, que faz mais de 2023 anos, estamos nos últimos minutos, né? Isso o pastor Jacob me auxiliando aqui. Estamos já batendo as portas. Mas ainda essa esperança deve nos fortalecer para resistir aos dias maus. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas a esperança da volta de Jesus nos ajudará a lembrar que esta tribulação, como Paulo escreve aos Coríntios, nossa leve e momentânea tribulação, não tem como se comparar com o peso eterno de glória que nós temos para receber em Cristo Jesus. E o sofrimento e a luta é para te ligar aos céus, para te conectar. Passando aqui pelo vale, os pés estão no vale, mas o coração está no céu. Ficou bonito isso aí. Os pés estão no vale, mas o teu coração e a tua mente estão nos céus, irmãos. É para isso que a luta e a tribulação muitas vezes vêm. Então, esse negócio de murmurar, isso é coisa de quem está com o coração desligado do céu. Esse negócio de reclamar é de quem está com o coração e a mente desconectado do reino e que desconectou-se da esperança. Está com o pé só na terra, só quer coisas da terra. E Paulo, eu repito muito esse versículo, ele diz: se nós aguardarmos e esperarmos de Cristo apenas pelas coisas desta terra, seremos os mais miseráveis dos homens. E mulheres também, né? Pastor Jacó, eu queria dar uma contribuição. Leia aqui no microfone, até para sair na gravação, para os irmãos também depois assistirem, quem não veio hoje possa assistir. O apóstolo Pedro, ele diz mais à frente no capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, é o atribulado, não?
porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado que Ele vem cuidando, né? Aí, o apóstolo Paulo aqui, ele também diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, ou atribulados, né? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E Paulo ainda escreve dizendo lá nos Tessalonicenses: em tudo dai graça. Então, irmão, veja, o propósito de Deus para nos permitir o sofrimento, Ele não está te castigando porque Ele tem prazer em nos castigar. Nós vamos ver que, na verdade, o propósito de Deus é te preparar para entrar nos céus, é nos preparar para que possamos entrar pelas portas. Meus irmãos, aqui é uma jornada que Deus está nos aperfeiçoando para nos transformar em verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E não tem jeito, irmão, quando a gente está na boa, quando a gente está na sombra, na água fresca e bebendo água de coco, ninguém pensa em orar. Ou você pensa, quando está tudo tranquilo assim, parece que você faz aquelas orações assim, Senhor, abençoa o papai, tipo criança, né? Abençoa o papai, abençoa a mamãe, obrigado por isso, amém. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Está tudo rodando às mil maravilhas, família está bem, ninguém se lembra. Aí Deus permite vir uma prova, Deus permite vir um sofrimento, para não te deixar muito preso nesta terra, para te lembrar: ei, tu está vivendo esperando a volta de Jesus. A volta de Jesus é mais importante do que teu bem-estar nesta terra. É claro que a palavra nos diz que aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são obedientes aos mandamentos do Senhor, vocês comerão o melhor desta terra, vocês serão cabeça e não serão cauda, não é isso? Você será próspero no campo, próspero na cidade. O fruto da tua vide vai prosperar, vai ser tudo bem. Tudo isso é verdade, Deus nos dá a bênção aqui, desde que a nossa mente e o nosso coração jamais se desconectem do que realmente importa, é de que você e eu somos cidadãos dos céus. Irmão, vai ter gente que vai passar essa vida tranquilo, sob o ponto de vista material. Talvez tenha pessoas aqui que nunca passou fome, talvez tenha pessoas aqui que nunca teve uma dificuldade assim mesmo, complexa, cruel, para se sustentar. Talvez tenha pessoas que tenham experimentado isso. Vai ter gente que vai passar nessa terra assim, tranquilo, conseguindo ali trocar de carro, tendo carro novo a cada 5, 6 anos. Vai ter gente que vai ter uma vida, uma condição financeira boa. Mas vai ter gente que Deus vai permitir ficar na cachorrinha. Tem gente, irmão, que às vezes quando está na prova, é crente, arrumou um emprego. Meu Jesus, a missionária Rosilene já falou uma vez aqui: meu irmão, tu não está mais vindo para aqui, eu vou orar para Deus te tirar o teu emprego. Não, missionária, eu vou para a igreja. Não, missionária, eu vou dar um jeito aqui. Meu irmão, não é verdade? Pastor Zaninho, você que é pastor há mais tempo do que eu, já pegou essas ovelhas assim, né? O camarada pede: vem aqui, pastor Zaninho, para o senhor aparecer também, vem cá, ajuda aqui, dá o seu testemunho. Uma pessoa, ela testemunhou que ela estava tão tranquila, essa questão que o Everlan está falando, o pastor Everlan está falando, de não orar mais, que ela começou a orar bem pouquinho, mas orava só aquela oraçãozinha assim antes de dormir. Quando ela se tocou, ela já estava orando assim: Senhor, a minha oração de hoje é a mesma de ontem. Não precisava mais nem falar nada, né? Só repetir a de ontem. Senhor, tu já sabe, então é a mesma, pronto. É igual a minha filha, todo dia eu faço a mesma oração com ela, para ela aprender, assim, eu oro o João 3,16, todo dia com ela, é um ritual. Ela fala assim: papai, às vezes eu de propósito, às vezes esqueço mesmo: papai, está faltando orar. É verdade, minha filha, então vamos orar. Aí ela começa: abençoa papai, abençoa mamãe, vovó, aí dá o nome das duas vozes, tá? E vai orando. Aí agora, João, e porque Deus amou o mundo, ela fala tudo. E, paz, me deito e logo pego no sono. Tem um script. Está igual esse irmão aí, já está tão bem que ele já tem um roteiro de oração, irmão. É para isso que a prova veio.
Aí você se esquece de vigiar. Estarás tu vigiando quando Jesus vier. Está tão bom a coisa aqui que não está nem vigiando. Aí a prova vem para te lembrar. Ei, tem coisa melhor te esperando aí. Vigia, como o Neison fala. Vigia, crente. Presta atenção. A tua vida não é que o teu pé, vou repetir que ficou bonito. O teu pé tem que ficar na terra, mas o teu coração e a tua mente tem que estar sempre no céu. Você tem que... Ei, estuda, jovem, estude. Faça faculdade, faça pós-graduação, faz tudo com isso. Mas não esqueça de Jesus, não. Arrumou um emprego, vai embora, pronto, desvia. Vamos orar para Deus tirar o emprego, porque é melhor estar com o nome escrito no livro da vida do que estar ganhando bem nessa terra e, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, meus irmãos, é para isso que esse é um dos propósitos do sofrimento. Temos que vir, por isso que ele escreve aqui no verso 7, quando eu me lembro que tem a volta de Jesus, Jesus está para vir, ele diz, Pedro aqui, portanto, tende bom senso e estais alertas, olha aqui, em oração. Se eu me esqueço da volta de Jesus, se não tem uma provazinha para me lembrar, poxa, eu tenho que sair desse cenário aqui, eu tenho que chegar no meu destino final, como o escritor aos Hebreus diz, há um descanso preparado para os filhos de Deus. Se Josué tivesse dado descanso ao povo de Israel, não poderia ter sido dito isso, que haveria um descanso. Aí a gente pensa, eu já estou na sombra, menina dos olhos está bombando, estou tranquilo, não tenho mais dificuldade. Aí Deus manda uma prova, manda uns caloteiros para te lembrar que tu precisa orar para depender de Deus, aí manda uns problemas com o fornecedor, aí Deus vai falar, espera aí, eu estava tão confortável, mas agora eu tenho que me lembrar, que eu tenho que juntar tesouro nos céus. Temos que nos lembrar, viver com discernimento, orando, estarmos alertas, ter essa palavra que ele usa aqui, bom senso, estar alerta, essas duas palavras, elas apontam para a necessidade de que nós temos que viver a vida nesta terra com equilíbrio e com moderação. Porque ao mesmo tempo, irmãos, tem o lado oposto. Tem gente que é fanático e não trabalha, não faz mais nada, fica só esperando a volta de Jesus. Também está errado. Não, Jesus está para voltar, beleza, agora também não vou mais trabalhar, também não vou mais estudar, também não vou fazer mais nada, vai viver de quê? Vai comer de quê? Vai se alimentar de fotossíntese, do sol? Como é que você vai sobreviver? Porque você ainda está, olha a frase, você está com o pé na terra, apesar de ter que estar com o coração e a mente nos céus, mas o teu pé está aqui, você precisa se sustentar. Quando ele diz que a volta de Jesus o sofrimento é para nos lembrar da volta de Jesus e precisamos viver em meio ao sofrimento com bom senso e em alerta e sempre em oração, é para que a gente não seja fanáticos para um lado de que agora é só coisa de Deus, é só reino de Deus, é só viver no campo espiritual e esquece do material, como se não tivesse um corpo para dar alimento, para sustentar, não tivesse filho para dar de sustento, não tivesse que morar. Ao mesmo tempo, tem gente que está tão desligado do céu que só quer saber dessas coisas, só quer saber das coisas desta terra. Então, Pedro está nos alertando que o sofrimento é para nos lembrar da volta, e ao nos lembrar da volta de Jesus, viva com equilíbrio, viva com bom senso, sempre orando, procurando ao Senhor, para que você não seja um sonhador preguiçoso, ou um fanático zeloso, eu escrevi aqui. Só vou viver no céu. Agora, tem aquele hino do Anderson Freire que ele canta, né? Eu vou viver lá na cidade de Deus, não sei o quê. Só quer ficar agora na cidade de Deus, olhando, pensando, sonhando. E aí não faz mais nada. É o sonhador preguiçoso. Não trabalha, Paulo diz. Quem não trabalha, também não coma. Então, aí também é o fanático zeloso. O cristão verdadeiro tem que viver dentro da vontade de Deus, sem deixar de orar, sem deixar de guardar a esperança no coração a respeito da volta de Jesus, para que possamos estar preparados para quando o dia vier, quando a trombeta soar,
eu possa estar pronto e preparado, tudo em dia, para que eu possa ouvir a voz do meu Senhor e olhar para Ele e ir ao encontro do Senhor nos ares, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, estaremos eternamente com Ele. Então, irmão, se você estiver passando por luta hoje, lembre-se que você precisa cultivar a esperança na volta de Jesus. Quarto motivo, o sofrimento nos ajuda a manifestar amor pelos irmãos. Nós vamos ver isso a partir do versículo 8 e 9. Versículos 8 e 9, quando nós vemos que o apóstolo Pedro ensina aqui que, antes de tudo, em qualquer circunstância, tende profundo amor uns para com os outros. Quando a gente está passando por tribulação, a gente fica mais sensível. Pelo menos é para ser, né? A gente fica mais compadecido. Alguém que já passou por uma luta, alguém que já passou uma experiência de enfermidade na família, e que vê uma outra pessoa passando por a mesma luta, a mesma experiência, a mesma tribulação, normalmente nós nos sensibilizamos porque eu já experimentei aquilo na pele. Quando eu, por exemplo, a questão do luto, da perda de alguém, quando eu vejo alguém ou algum amigo que perde alguém na família, eu me sensibilizo porque eu já experimentei a dor e sei como é estar na pele da pessoa. A luta vai te fazer mais sensível, a luta vai nos fazer mais dóceis, a luta vai nos fazer pessoas mais conscientes de que o sofrimento não é apenas uma coisa minha. Eu não sou o único a sofrer. Já viu aquelas pessoas que acham que a única que sofre na terra é ela, que quer atenção exclusiva porque está passando por sofrimento ou tribulação? A luta nos vai fazer ter mais compaixão e amor para com o próximo. E aqui o amor que Pedro destaca nesse texto, essa palavra que ele usa, no versículo 8, profundo amor, é uma palavra que significa aquilo que nunca falha. É um amor que significa que o amor entre os irmãos precisa e deve exigir todas as energias espirituais, mentais e físicas. Ou seja, a luta deve produzir em nós uma capacidade de amar o outro com todas as nossas forças. Quando Jesus diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando eu experimento o sofrimento e vejo o meu irmão experimentando o sofrimento também, claro, se nós formos pessoas sensíveis àquilo que eu preguei na ceia, se nós formos sensíveis à voz do Espírito Santo, à condução do Espírito Santo, nós vamos nos compadecer dos nossos irmãos. Por isso que ele adverte, quando vocês estiverem em meio à luta, tribulação, isso vai produzir profundo amor uns para com os outros. Nós normalmente, você já viu aquela história? Vou fazer a ilustração de um jogo de futebol que fica bem claro. Quando está jogando um time forte com um time fraco, para quem que você torce? Pelo fraco. Por quê? Porque o forte é forte. Porque ele tem capacidade, ele tem jogadores mais habilidosos, ele é mais bem treinado, tem mais. Se jogar o Barcelona e o Ibis, você vai torcer para quem? Para o Ibis, porque é um time fraco, não tem estrutura, porque nós temos, o ser humano foi dotado por Deus de uma capacidade de sensibilizar-se com aquele que está em posição desfavorecida, com aquele que está numa posição de fraqueza, e o sofrimento vem para te colocar numa posição de fraqueza, para que você se lembre de amar o teu irmão, para que você se lembre de colocar em prática este mandamento, para que nós possamos viver este amor de uma forma que não falhe. E olha só o que o apóstolo coloca ainda, no verso 8, um profundo amor um para com os outros, e a parte B do versículo 8, porque o amor cobre uma multidão de pecados, ou um grande número de pecados. O sentido aqui, irmãos, desse versículo, é de que o nosso amor deve ser
tão forte para com o nosso irmão que está em luta e sofrimento, e o sofrimento vai produzir em nós essa capacidade de exercer este amor, de forma que nunca deverá existir falha em perdoar o nosso irmão. A luta vai nos fazer tão amáveis, a provação, um dos propósitos da provação é nos tornar mais amáveis, de forma que quando eu estiver sendo alvo de algo injusto, eu esteja tão sensibilizado que eu não vou ser capaz de eu vou ser capaz de perdoar toda e qualquer ofensa. Não sei se conseguir esclarecer a ideia. A gente passa é como um pedaço de bife, colchão duro. Como é que amolece colchão duro? Primeiro bota no suco de abacaxi. Pastor Paiva, especialista. Coloca no suco de abacaxi. Como é que faz para continuar? Deixa lá de molho um pouquinho, aí depois pega o quê? Pega o martelo e e vira de um lado, ou então bota, se não tiver, a máquina vai no martelo, né? Aí depois vende no churrasquinho de gato que você come aí no coisa, é tudo aquilo colchão duro. Aí você come, está tão molezinho, meu irmão já passou por tanta martelada, tanto suco de abacaxi, para ficar daquele jeito. A prova é para fazer isso. Aí está sensível, aí você morde assim que sai, que é uma beleza, pensando que é picanha e comendo colchão duro. A prova vem para fazer isso conosco, ela vem para nos botar no suco de abacaxi, é o martelo de Jeová, para nos amolecer, para que quando alguém venha fazer uso e nos machucar, não, tudo bem, não tem problema, já estou tão molezinho que eu já não estou mais nem sentindo a dor. Esse é o sentido de o amor cobre grande número de pecados. Você pode pecar trocentas vezes, como diz no popular, contra mim, eu já estou tão amaciado de prova que eu sou incapaz de não te perdoar, é o contrário. É impossível não te perdoar, eu já estou tão amaciado pela prova. A prova vem para que nós tenhamos a capacidade de demonstrar afeto, amor. Porque, irmão, pare para pensar um pouquinho. Quando você está que nem a águia, voando lá nas alturas, você está com a tua autoestima lá em cima, não é isso? Quando você está vivendo no momento bom da vida, está tudo dando certo. A família está indo bem, os recursos estão entrando, está todo mundo com saúde, está todo mundo na igreja, não tem nada, está tudo perfeito. Nada me toca, estou bem demais, estou por cima da carne seca. Aí Deus dá-lhe umas provações assim, umas chicoteadas, aí a gente, opa, pera aí que o negócio não é tão assim não. Aí a gente vai amolecendo, a gente vai olhando com mais sensibilidade e sentindo mais a dor do outro. Esse é um dos propósitos que Pedro coloca aqui, que antes de tudo, a provação vai servir também para nos amaciar essa tua carne dura aí. Nos faz, obrigado pastor Jacó, a prova nos faz ser mais humanos, olhar mais com compaixão, olhar com mais misericórdia. Esse é um dos motivos da prova, ou seja, depois de estar moído, passado na casca do alho, não tem como não te perdoar, não tem como não encobrir, não é que... O pastor Bosco, inclusive, a gente conversando numa das viagens, uma compreensão que ele teve desse texto, a gente conversando, ele me passou e tem razão. Não é que o meu amor vai perdoar o pecado, mas o meu amor vai relevar toda e qualquer transgressão que você faz por mim. Não é que eu tenho o poder de te perdoar, é que eu estou tão amaciado que não tem injúria, não tem qualquer situação, qualquer aflição, qualquer coisa que você possa fazer contra mim, o meu amor já está tão amaciado que ele encobre qualquer tipo de pecado que você pratique contra mim. E ainda ora, aí é capaz de dizer, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Jesus encobriu, inclusive, os pecados daqueles que o açoitavam. É isso que Pedro está dizendo nesse texto, esse que é o significado, e é para isso que Deus permite a prova. E a gente reclamando, né?
ou essa prova aqui é só porque eu não sou filho, eu não sou filho preferido, Aí começa a inventar um monte de besteira, né? Começa a inventar um monte de besteirada aí. Parece que o Deus só abençoa o pastor Jacó, o filho preferido de Deus é o pastor Jacó, só vive na bênção, e eu aqui eu não sou filho bastardo, só vive na peia. E aí o pastor Jacó não tem cabelo para arrancar, né, na hora da prova, já arrancou tudo. Então, irmãos, quinto motivo, o sofrimento e a luta nos ajuda a colocar os dons de Deus a serviço do reino. Como é que você vai colocar as coisas que Deus te deu, as habilidades, os dons espirituais e tudo mais? Quando Paulo escreve, coloca lá os dons de profecia, quem tem a capacidade e o dom de socorro, faça-o com generosidade, quem tem dom de cura, coloque em prática. Ele fala uma série de coisas. Como é que você vai colocar essas coisas em prática se estiver tudo bem? Se não tiver enfermos, como é que você vai usar o dom de curar? Se não tiver necessitados, como é que você vai usar a generosidade para socorrer? Porque os nossos recursos, irmãos, são para que a gente coloque os nossos recursos, que quando falo, não apenas recursos financeiros, mas todos os recursos à nossa disposição. O que você sabe fazer, o que você sabe, os recursos financeiros, inclusive, tudo isso é para que a gente ponha em prática em favor do reino de Deus, em favor do próximo. Então, quando nós experimentamos lutas e tribulações, o sofrimento, vai nos ajudar a colocar os dons de Deus em prática. Olha só o verso 9. Eu só posso ser hospitaleiro se tiver alguém precisando de hospedagem. Só posso usar de hospitalidade se alguém estiver passando por um sem terra, um sem teto, uma pessoa que foi despejada. Como é que eu vou botar isso? Alguém tem que sofrer a perda do seu teto, precisando de uma acolhida. O sofrimento vem para que a igreja se aperfeiçoe e coloque essas coisas em prática de forma que a gente possa crescer mutuamente, edificando-nos uns aos outros. Se nós observarmos como a igreja cresceu em Atos dos Apóstolos, foi debaixo de luta, de sofrimento, mas debaixo também da colocação, digamos assim, em prática dos dons de todos. Era luta, era sofrimento, mas eles tinham tudo em comum e não lhes faltavam nada. Isso é reino. Isso é o que Deus quer de nós. E Ele permite os sofrimentos e as lutas para que a gente coloque isso em prática. Olha o verso 10. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Nós temos que ser despenseiros, cuidar. Aqui ele está usando a expressão diaconia, serviço. Servir à igreja, servir ao irmão, servir ao próximo. Pedro afirma que nos sofrimentos nós precisamos servir. Eu só posso colocar serviço em favor de outro. Vamos usar o exemplo do comércio. Só tem quem compre o meu produto, só tem quem compre determinado produto se houver só tem quem venda se houver quem compre. Se eu não servir o mercado, oferecendo óculos, oferecendo roupa, se eu desenvolver alguma coisa, se eu não servir o mercado de um modo geral, ninguém vai fazer uso daquele meu serviço. Eu sou um pedreiro, eu sou um eletricista, eu sou um engenheiro, alguma coisa. Para que alguém adquira alguma coisa que eu possa fazer para transformar em recurso financeiro, eu tenho que colocar isso à disposição do mercado. A lógica de Pedro é a mesma coisa. O sofrimento é essa busca por pessoas colocando a serviço do reino aquilo que Deus te deu para auxiliar os irmãos da comunidade para superarem as dificuldades. Você está colocando o teu serviço à venda? Você sabe orar? Você está colocando a sua oração em favor daquele que está necessitado? Você sabe pregar? Você está
pregando e colocando este serviço, este dom para servir, entre aspas, o mercado para alcançar o conhecimento da fé? Você está servindo aos irmãos na congregação, nas suas faltas e falhas? Irmãos, nós precisamos olhar para o reino de Deus com essa perspectiva, e para os sofrimentos, para as dificuldades, sob esta ótica de que é uma oportunidade para colocar os dons de Deus em prática. Como é que nós vamos colocar os dons de Deus em prática? Quando vier uma tempestade. Quando é que eu vou colocar a fé em prática? Quando vier a tempestade e Jesus disser para mim, anda sobre as águas. E aí eu vou colocar a minha fé. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. Agora, pastor, e dá tudo certo. A prova é para você colocar a sua fé em ação. Só tem como andar sobre as águas se tiver tempestade. Ah, não quer andar sobre as águas? Então vai vir tempestade. Eu falei na ceia também a respeito disso. Nós queremos ver coisas grandiosas, mover de Deus, do Espírito Santo, coisas grandiosas. Mas tem que vir luta. Senão, como é que vai andar? Se estiver tudo tranquilo, se o mar estiver calmo, não precisa andar sobre as águas. Deixa que o vento leve e você vai navegando tranquilo. Mas na hora que vem, jogando o barco de um lado para o outro, é nessa hora que você vai colocar o teu dom, o teu talento, aquilo que Deus te deu a serviço do reino, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Precisamos compreender e alcançar esta compreensão de que no corpo de Cristo há muitos membros, o que Paulo nos ensina, que desempenham várias funções, e Pedro chama estes vários membros de servir, colocar o serviço a favor do corpo de Cristo como bons dispenseiros, e o nosso serviço deve ser prestado conforme as forças que Deus nos concede, conforme aquilo que Deus nos dá, conforme a capacidade que Deus nos dá para resistir, para colocar em serviço da comunidade, dos irmãos, daquilo que precisa. Irmãos, nós estamos, e é por isso que a oração de Jesus, quando ele vai mandar os seus discípulos, orem ao Pai para que mande trabalhadores. Sabe por quê? Porque tem muito crente que não está colocando o serviço dos seus dons a favor do reino de Deus. Não, quem tem que fazer isso é o pastor. O supervisor que tem que dar conta disso aí. A gente está falando de alargar as fronteiras. Não, vamos orar para que Deus mande obreiros. Tem um monte de obreiro aqui que está... Não estou falando de obreiro consagrado, não. Estou falando que todo crente é um obreiro. Tem muito obreiro que está esperando, não, deixa o pastor colocar o dom dele a serviço do reino. Deixa que o fulano faz isso. Está faltando o teu serviço no reino, irmão. Talvez essa prova é para te lembrar que você precisa fazer alguma coisa a mais para o reino de Deus. Tem alguém que está no teu lado, precisando do teu serviço, da tua oração, da tua palavra. Uma palavra dita na hora oportuna é como um bálsamo. Talvez você tenha uma boa palavra, mas está negligenciando colocar isto a serviço do reino. Ah, mas eu não sei pregar, mas você sabe dar uma palavra de incentivo. Tem uma irmã, eu não sei quem é, o pastor Romulo que sabia, mas eu não lembro, que sempre quando ia começar, abençoa teu servo, Jesus, e até ele falava que ele gostava. Quem? A irmã que até já faleceu, já dorme no Senhor, a irmã Ivone. Abençoa teu servo, Jesus. Diz o pastor Rômulo que só isso já era, ele já se sentia, poxa, que legal, a irmã está intercedendo por mim. E você está aí, escondendo os teus talentos, teus dons, algo para fazer. Ah, eu sou muito novo, não tem problema. Tem gente nova que precisa de palavra, tem gente nova que precisa do teu testemunho, tem gente nova que precisa de uma vida, de um espelho para olhar como é que um jovem vive de acordo com a vontade de Deus.
Tem gente que está precisando de alguma coisa. O pastor está precisando só de uma palavra. Pastor, eu estou orando por você. Eu gosto tanto quando o pastor Esmeraldo chega, pastor, hoje eu orei pelo senhor e tal. Ô irmão, isso é tão bom. Uma palavra, aí você fica aí, olha como é que é o problema. O rebanho espera muito do pastor. Às vezes o pastor está esperando uma palavra do rebanho para ajudar, dá uma palavra de incentivo. Estou contigo, pastor. Ô meu irmão, você não sabe o que, como um dirigente de congregação não fica alegre quando ele ouve, pastor, o presbítero Ângelo, estou contigo, vamos fazer. O que está precisando para fazer? Ah, mas tem tanta pouca, então é até um pleonasmo, né? Tem tão pouca gente dizendo, se colocando à disposição, colocando seus dons a serviço do reino. Às vezes a gente tem que adular e pedir, meu irmão, vem para a igreja, meu irmão, bora lá, tem oração, vamos orar. E enquanto tem gente que é experiente, que tem uma certa rodagem, e está acomodado, irmão, cuidado, coloque o seu dom a favor do reino de Deus, coloque o ombro debaixo da obra, irmão. A obra não é nossa, a obra é do reino de Deus, a obra é do Senhor Jesus. Cuidado com Eli, profeta, lá o sacerdote velho, pendurou a chuteira, olha a morte desse daí, né? Não cuidou da sua casa, seus filhos eram devassos, morreu encostado na cadeira, caiu a cadeira para trás, quebrou o pescoço. Por quê? Sacerdote velho, parou de botar o dom em prática, precisou vir um novinho para fazer as coisas acontecerem de novo no reino de Deus. Não estou dizendo que os irmãos e irmãs mais idosas têm que ficar encostados, não, porque tem irmãs e irmãos de idade avançada que são mais jovens do que jovens. Tem irmãs, olha, eu vou dar testemunho da missionária Francisca aqui, nós fizemos uma viagem para ali Itapiranga. Rapaz, a gente foi primeiro foi de carro, né? Aí chegou ali no meio, pega a estrada, vai para Itapiranga, mas o destino final não era Itapiranga, o destino final era São Sebastião do Atumã. E aí a gente chega lá, fizemos um culto em Itapiranga, de noite, aí na manhã seguinte, logo de manhã cedinho, nós saímos de Itapiranga e pegamos um barco para São Sebastião do Atumã. Mas não era a subida no barco não era um porto de Manaus, que você chega bonitinho, na altura do barco, tudinho. Era aquelas rampinhas assim, aquelas calhinhas de madeira, subindo, não tinha, era liso. Meu irmão, me permita, porque eu tenho uma certa intimidade, a velhinha aqui de 79 anos subiu e botou de 10 em muito jovem lá. Depois a Cristina ficou morrendo. Mas, mamãe, por que a senhora fez isso? Está mais animada que a Cristina, tem mais fé do que a Cristina, que é mais nova. E tem menino novo, irmão, menina nova que está aí já morrendo pelos cantos. Não aguenta mais fazer nada. Trazer o filho para a igreja é uma dificuldade. Está disposta para... Vamos arrumar uma outra então, missionário. Vamos arrumar uma outra para a senhora perseverar, mas a gente vai ajudar mais. A gente também não é falta de sabedoria, né? Tem que ter cuidado. Mas eu falando isso, mas todo mundo ali, pastorando e vigiando, e pastor me fica daqui, aí outro fica daqui, porque qualquer coisa tem que estar postos, né? Então, mas para mostrar, a gente não tem que guardar. O papai dizia isso para mim, quando eu era na fase de ensino médio, estudava. Meu filho, para que tu tem que economizar inteligência? Eu era daquele tipo de aluno assim, sem falsa modéstia, eu tenho facilidade de aprender as coisas. Então, eu meio que levando assim, não, já aprendi isso aqui, não estudava para fazer prova, ia lá, fazia prova. Eu sabia que eu podia tirar mais nota boa na escola. O papai dizia, por que tu está economizando inteligência, rapaz? Por que tu não estuda mais? Tu é inteligente. Tem crente que está economizando colocar o dom de Deus a serviço do reino. Pois não, pastor Jaco Paiva? Pastor, vem aqui, já que hoje é dia de todo mundo ajudar, vem aqui, me ajude aqui também para aparecer na gravação. Aqui em Filipenses 2, 4 e 5 diz assim:
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o sentimento foi o quê? Sofrimento. O escritor aos Hebreus ainda diz o seguinte: ele aprendeu a obedecer. Jesus, que é mais bonito do que todos nós, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E o que ele fez enquanto estava sofrendo? Lançou amor, distribuiu perdão, salvou o camarada do lado dele. O que é isso, irmão? Colocar os dons a favor do reino. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele não estava buscando seus próprios interesses. Aí a gente vai para o que Paulo diz aos Coríntios: porque o amor não busca seus próprios interesses. Você pega o que Pedro diz aqui, que um amor encobre multidão de pecados, você vai entender que se eu amar de forma que eu encubra multidões de pecados, eu não vou ser mão remida, eu não vou negligenciar aquilo que Deus confiou a mim, eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero ser obreiro de valor. Acho que é isso, já misturei as letras. Levando a palavra com amor. Misturei, né? Vocês captaram qual é o louvor. Irmão, vamos trabalhar para Jesus. Nós queremos ampliar as fronteiras, queremos abrir novas áreas de supervisões, queremos abrir novas igrejas, mas está faltando gente para colocar o talento. Será que precisa vir mais prova para tentar ver se extrai alguma coisa de nós, para que a gente coloque em prática aquilo que Deus nos capacitou, aquilo que Deus já nos deu? Não sei fazer muita coisa não, irmão. Um talento você tem, uma coisa Deus te deu. Alguma coisa você pode contribuir no reino de Deus, nem que seja para fazer como a irmã Ivone que dizia: abençoa o teu servo Jesus, todo culto de ceia. Alguma coisa Deus te deu para colocar em favor do reino de Deus, para colocar a serviço do reino de Deus. Então faça isso, irmão. O sofrimento é para te colocar essas coisas em prática, é para que você faça isso de forma que o reino de Deus cresça, de forma que as coisas no reino de Deus sejam expandidas. Então, o que nós precisamos, é para isso que você sofre. 5 coisas que Pedro nos mostra de porquê que nós sofremos. Você vai sair... Vem cá de novo, pastor. O senhor quer cantar esse louvor? Irmão, fique de pé, nós vamos fazer uma oração, pedindo que Deus... Olha, não terminamos ainda tinha um segundo item aqui do tópico, que é as atitudes do cristão em relação ao sofrimento, ainda no capítulo 4. Nós vamos terminar isso, se Deus quiser, na próxima terça-feira, e para que a gente saia daqui, não se esqueça, a série, irmão, venha para a igreja. Pois não, missionário? Para o psicólogo? Mas para o psicólogo ou para o advogado? Para o psicólogo, aí, ó. Aproveitou para resolver um problema lá no tribunal. No tribunal já aproveitou e já tacou ele lá. Jesus está voltando, mas só não fez aquela pregação não. Aceita Jesus, senão vai para o inferno. Os sinais estão se cumprindo, o fim está próximo, já é a última. Olha aí, irmão. Oportunidade, sofrimento é para isso. Sofrimento é para fazer o anúncio das boas novas. Irmão, estamos aqui ministrando essa série Carta aos Peregrinos. E peregrino sofre. Aquela Castelo Forte que Martinho Lutero compôs, ele estava tranquilo, né? Estava de boa ali, no linguajar do jovem. Ele estava numa mansão, tomando água de coco, melhor, numa praia, numa rede, se embalando. Castelo forte é o nosso Deus. O capeta estava lá,
jogando coisa. É a história que contam da composição. Jogando barril na porta do castelo que ele estava e no calabouço do castelo. E jogando coisa, e o capeta batendo, e ele, castelo forte é o nosso Deus. Se ele não tivesse passando por essa luta, ele não teria capacidade de escrever esse hino. O hino da harpa que diz que os mais belos hinos, poesias, são escritos em... Dá para cantar esse hino? Não, né? Tá avançado. Você canta na sua casa. Canta na congregação. Não reclame, irmão. Não reclame. O escritor aos Hebreus diz isso. Ainda que não vissem a promessa, creram na promessa. Jesus está voltando. Já é a última hora. É a última da última hora. Já estamos no relógio... No ponteiro está para gritar meia-noite, o noivo está para vir. Então aguenta firme aí, meu irmão. Aguenta firme nessa luta, nessa dificuldade. O Senhor está vendo a tua luta, o Senhor está vendo a tua dificuldade. Salmo de número 66 diz que Ele nos acrisolou como a crisola-se a prata. O Senhor vai te forjando, e nós vamos falar isso na próxima terça-feira. Ele vai permitindo o fogo da prova para te purificar, para aperfeiçoar a tua vida, aperfeiçoar a tua fé. Não desanima, cante, não entristeça, alegre-se no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais na frente, quando Paulo escreve isso, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, no versículo 13 desse mesmo capítulo ele diz, portanto agora eu tudo posso naquele que me fortalece. Só se fala desse versículo 13, mas se esquece que ele falou que tem que se alegrar no Senhor. E no caminho até chegar ao versículo 13, ele diz, eu sei o que é ser pobre, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter dificuldade, mas eu também sei o que é estar na bonança, eu sei o que é ter riqueza, eu sei o que é ter socorro. E aí ele diz, agora eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas para dizer tudo posso, ele disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Diga para o teu irmão, meu irmão, se alegre aí. Passe por essa prova dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Passe dando glória a Deus, irmão. Levante a sua mão com alegria, diga, Senhor, me dá força nessa prova, Senhor, me dá força nessa luta, Senhor, me ajuda a superar, Senhor Jesus, olha para o teu povo, nós agora temos aprendido e relembrado, Senhor, que tu permites a provação para nos aperfeiçoar, Senhor. Como o próprio apóstolo Pedro aqui no capítulo 2 diz que a prova é como um fogo que vem para aperfeiçoar a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, de forma que assim, nós perseverando na tribulação, possamos, Senhor, manifestar a glória, a honra e o louvor a Ti, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nesta luta que o Teu filho, a Tua filha está passando, esta luta de saúde, esta enfermidade, Senhor, esta escassez, Senhor, essa dificuldade, qual seja o âmbito da família, em qualquer natureza, de qualquer tribulação, de qualquer aspecto, Senhor, lembra-nos nesta noite, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar que o Senhor está permitindo isso para nos forjar, o Senhor está permitindo isso para aperfeiçoar a nossa fé. Senhor, nos faz lembrar, acende o nosso coração a chama e o desejo de ansiar e expectar a Tua volta, Jesus, esperando que o Senhor esteja para vir ainda hoje, que esta esperança seja algo presente no nosso dia a dia, para que a nossa fé não seja confundida. Não nos deixe ficar confundidos, Senhor, porque os dias são maus, e diz a Tua palavra, Tu mesmo declaraste isso, Senhor, que se os dias não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos poderiam se perder, mas, Senhor, a Tua vinda está próxima, já está iminente, Senhor, breve, breve, a trombeta soará, breve, breve, o Senhor descerá dos céus, breve, breve, Senhor, rasgará os céus, e todo olho te verá, Jesus.
Jesus. É essa esperança nesta noite que o Senhor possa acender em nós, acender na tua igreja, acender no teu povo, Senhor, para que nós não venhamos a nos esquecer jamais que o Senhor cuida de nós, o Senhor vela por nós, o Senhor está bem perto de nós. Ah, Senhor, ainda que a prova seja dura, ainda que as dificuldades sejam tremendas, Senhor, ainda que os nossos pés estejam passando pelo vale da sombra da morte, que o nosso coração, que a nossa mente estejam sempre conectadas nos céus, nós não venhamos a perder de vista a nossa esperança que o Senhor virá para nos buscar. Senhor, e o Teu Espírito Santo é este penhor que garante, é a garantia de que o Senhor voltará para nos buscar, que o Senhor voltará para levar a Tua igreja, que o Senhor nos recolherá, o Senhor foi preparar lugar para nós, e o Senhor nos levará, e eternamente, quando o Senhor vier, estaremos contigo nos ares, Senhor. Então somente fortalece, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Levanta pessoas para nos ajudar, Senhor, pessoas compadecidas, pessoas amolecidas, Senhor, pessoas, Senhor, que sejam compassivas e possam se compadecer das nossas dores. Levanta, Senhor, ajudadores na jornada, ajudadores na caminhada, Senhor, pessoas que também sejam capazes de colocar os seus dons, Senhor, aquilo que o Senhor colocou e confiou nas mãos de cada um, que nós possamos multiplicar, possamos colocar em favor da Tua obra. Senhor, dá o crescimento, Senhor, dá o crescimento para esta obra, Senhor. Levanta pessoas, tira, Senhor, o comodismo, tira o marasmo, Senhor, desperta para que possamos fazer a obra, Senhor. Os campos já estão brancos e precisamos de trabalhadores, precisamos de pessoas dispostas a colocarem o ombro e colocarem, Senhor, as suas mãos, os seus pés na obra, na seara, Senhor, para contribuir para que apresse a Tua volta, porque diz a Tua palavra, e será anunciada as boas novas do Evangelho até os confins da terra, então virá o fim. Senhor, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor, que sejamos cooperadores para que possamos abreviar a Tua vinda, Senhor, levando a Tua palavra, colocando os nossos dons, os nossos talentos em favor do crescimento do Teu reino e da Tua obra. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém.